Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Que bom estar com você. Que bom poder ser recebido por você aí na sua santa e abençoada casa. E para você, muita alegria, muita paz, muito amor, muita saúde. Claro que sim, saúde. E por falarmos em saúde, já está no ar o nosso programa Vida e Saúde, com a graça de Deus. O programa que une sempre a espiritualidade com a ciência médica, a fé e a medicina caminhando juntinhas, juntinhas. Sabe quem ganha com tudo isso? Somos nós. Você sabe disso, sabe por quê? Porque vamos conhecendo melhor essa máquina, o nosso corpo, como funciona. E aí a gente conhece também aquelas doenças que tentam atrapalhar a nossa vida, tirar o nosso sossego, o nosso bem-estar. E você é o nosso convidado muito especial a interagir conosco, a participar conosco. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Dores na coluna, dores na lombar. Já está nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Fabrício Dias Assis. Doutor Fabrício Dias Assis, ele é anestesiologista, médico intervencionista da dor e presidente da Sobramid, Sociedade Brasileira de Médicos e Intervencionistas da Dor. Esta fera já está aqui com a graça de Deus e vai nos ajudar a entender por que aquelas dores na coluna, quando a gente senta, levanta, vai deitar. Tudo isso, você já sabe o tema, comece já a elaborar a sua pergunta. Mas como farei? Através do telefone 19 3871 9620. 19 3871 9620 é a forma de você interagir conosco pelo telefone. Mas também temos um e-mail, vidaesaude@rs21.com.br, vidaesaude@rs21.com.br para você interagir. A nossa produção, é claro, preparou uma matéria, nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para entendermos por onde vai o tema de hoje e darmos início ao nosso bate-papo sobre dores na coluna, na lombar, com o Dr. Fabrício. Vamos à matéria. Dor, um mal difícil de suportar. Um congresso internacional de medicina aconteceu na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, para abordar e aprofundar o uso da radiofrequência no combate à dor. A radiofrequência, ela surgiu para tratamentos na coluna, isso em 1970. Só que as agulhas eram muito grossas e ela caiu em descrédito, em menos uso. A partir de 1980, o Dr. Menno Sleuter, que está nos prestigiando esse evento, ele desenvolveu um kit que chama Sleuter Meta Kit, com agulhas mais finas. Em 1996, o Dr. Menno Sleuter novamente revolucionou lançando e divulgando a radiofrequência pulsada, que começa a atuar em nervos que antes não era possível fazer a radiofrequência convencional, térmica. Com 43 anos de existência, esta técnica é utilizada para vários tipos de dores crônicas. No Brasil, o procedimento ainda é considerado de alto custo. O resultado tem sido positivo, chegando à cura ou ao controle da dor. A radiofrequência, ela queimando, destruindo este nervo sensitivo, ele vai impedir que a informação da dor chegue até o cérebro. A radiofrequência pulsada, ela já não está destruindo o nervo, mas sabemos hoje que tem uma propriedade imunológica e anti-inflamatória local. Na radiofrequência pulsada, as agulhas são introduzidas na região da dor. Há estímulos sensitivos e motores que indicam o local correto. São 180 segundos de estimulação a 45 volts e a ponta da agulha chega a 42 graus de temperatura. Esta é uma intervenção não destrutiva dos nervos. São procedimentos que são feitos sob anestesia local, sob sedação leve, com o paciente acordado, guiado por imagens de raio-x. Então a margem de segurança é elevadíssima e o risco muito baixo. Muito bem, aí está a matéria, quero aproveitar e mandar um abraço ao Dr. Charles, Dr. José Fabilani, enfim, esse pessoal maravilhoso que sempre nos atende com tanto carinho e sempre se mostra disponível aqui a participar do Vida e Saúde. E hoje o assunto, gente, o assunto é sobre dores na coluna, dores na lombar. E você viu aí uma das técnicas, a radiofrequência, e já está aqui nos estúdios, né?
alguém que entende, se tem alguém que entende de coluna nesse país, gente, né? Presidente da Sobramid, Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas da Dor, o doutor Fabrício Dias Assis, médico anestesiologista. Doutor Fabrício, seja muito bem-vindo, que bom poder recebê-lo novamente aqui nos estúdios Vida e Saúde. Eu tenho certeza que quem está em casa aumentou o volume do televisor para não perder mais nenhuma de suas explicações, doutor. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Frei. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e olá aos telespectadores aí do programa Vida e Saúde da TV Século XXI. Maravilha, gente. Ele até trouxe uma coluna aqui, uma coluna exemplificando uma coluna tamanho natural, enfim, para a gente poder mostrar e exemplificar a sua pergunta. E você participe, gente, participe. Se você sente uma dor na coluna, na lombar e quer saber o porquê, quais são as novas técnicas, você vê aí a radiofrequência. A gente vai entrar nessa pergunta da radiofrequência, mas vamos entender um pouquinho mais sobre a coluna. O telefone está aí, o e-mail está aí e o programa já está no ar, ao vivo, e ele é seu. Doutor, vamos entender um pouquinho a coluna. Qual é o papel fundamental da nossa coluna, doutor? Frei, a coluna ela tem duas funções principais. A primeira é a função estrutural mesmo, de nos manter em pé, né? E a segunda realmente é a principal, que seria de proteger o sistema nervoso central, que é a medula e os nervinhos que estão por dentro dela. A medula passa por dentro. A medula passa por dentro da coluna, né? E os nervos saem em cada nível da coluna, um parzinho de nervos em cada lado, que na verdade na lombar, por exemplo, é o famoso nervo ciático, né? Okay. Mas não só o nervo ciático, a gente tem, além da região lombar, a gente tem a região sacral, a região torácica e a região cervical também. Doutor, assim, e aquelas pessoas que fazem os contorcionismo, enfim, que não quebra a coluna, como é que isso é um exercício? Ela tem essa elasticidade, já foi projetada para ter essa elasticidade, como é que é? Normalmente os contorcionistas, eles têm uma patologia, eles têm uma deformidade que é uma hipermobilidade articular. Então eles conseguem se alongar e conseguem fazer movimentos que outras pessoas normais não conseguem, né? E também na coluna eles acabam que tornam a coluna hipermóveis, né? Mas isso também pode trazer alguns problemas a médio e longo prazo. Essas pessoas normalmente têm mais dores e coisas assim. Lá na frente também. No futuro, sim. E quais são os principais problemas, os principais, digamos, doenças na nossa coluna? Frei, a gente pode dividir as doenças na coluna em duas partes principais. Então vamos anotar, doenças da coluna, duas partes principais, vamos lá. Primeiro são as doenças específicas da coluna. Então, felizmente, apenas 1 a 2% das consultas, elas têm patologias específicas na coluna, que são aquelas dores na coluna que são localizadas e elas são causadas por uma infecção, um tumor, uma fratura, né? Alguma alteração, alguma inflamação. Um trauma, né? Ou mesmo câncer, ou mesmo uma infecção, pode ser tuberculose, outros tipos de infecção. Isso é específica na coluna? Específico na coluna, mas só 1 a 2% são causadas por essas, que a gente chama de lombalgias específicas. Os outros, mais de 90% das dores na coluna, a gente chama de lombalgias inespecíficas, que são as patologias degenerativas, que é o envelhecimento normal da coluna. E daí nós temos 4 causas principais. Então eu posso pegar a coluna aqui para a gente poder ver? Por favor, para a gente tentar. Fique à vontade. Nossos câmeras vão atrás, são bons, doutor, eles são bons. Então aqui a gente tem, na parte de trás da coluna, a gente tem um par de articulações, como dá para ver aqui, um par de articulações em cada nível. E aqui é a famosa artrose, que é o desgaste das articulações, tá? Então, essa é uma das grandes causas de dor na coluna e que quanto mais... Doutor, se eu mostrar do lado de lá, acho que isso, aí quanto mais velho o paciente, então são essas pequenas articulaçõezinhas aqui, né? É um par de articulação em cada nível, na verdade. Então, quanto mais velho é a pessoa, mais a chance dela ter uma dor causada por artrose, né? Os jovens têm muito dor nos discos, que são essas estruturas que ficam entre duas vértebras, na verdade. E os discos têm... Esse ossinho é chamado de vértebra? Esse osso é chamado de vértebra, né? São, aqui no caso, são as vértebras lombares, que são em número de 5. E entre duas vértebras a gente vai ter um disco.
Esse disco, eu sempre falo para os pacientes que ele parece mais ou menos um chiclete Bubalu, né? Ok. Porque ele tem uma gelatininha por Sem dentro. fazer propaganda, viu, gente? Né? Ele tem uma gelatina por dentro, né? Ok. E esse é das primeiras estruturas do nosso corpo que começa a envelhecer. Ok. Então ele começa a enfraquecer e essa gelatina vaza de dentro para fora. Aí que surge o famoso bico de papagaio, é isso ou não? O bico de papagaio é na artrose. É o outro bico de papagaio lado. é onde eu mostrei primeiro, que seria nas articulaçõezinhas. aqui Esse da é o bico de coluna. papagaio. É. Né? Aqui no disco forma a hérnia de disco mesmo. né? A hérnia de disco é quando essa A hérnia de cria uma disco, bolinha, assim, tipo aquele pneu que cria Quando aquele cria uma carocinho. bolinha parecido com esse vermelhinho que está aqui. Olha lá. Então, a gente pode perceber pela câmera que os discos ficam exatamente no nível de onde saem os nervinhos aqui da coluna. Ok. E quando o disco ele se abaula porque ele está enfraquecido e ele comprime o nervinho que sai, então é a famosa hérnia de disco com a dor do ciático. Né? Além da dor da artrose e da dor da hérnia de disco, a gente vai ter também uma dor bastante comum, que é a dor da sacroiliaca. Tá? A sacroiliaca é essa articulação que fica no final da coluna com a bacia. Tá? Então essa é a terceira causa mais comum de dor na coluna. E a outra causa comum de dor na coluna também são as dores musculares. Né? Então são tensões musculares ou espasmos musculares que vão acabar causando a dor. Daí vale salientar que 100% dos pacientes que têm dor na coluna cronicamente, eles também têm dores musculares. Mas normalmente essas dores são secundárias a um problema de disco, ou da artrose ou da dor sacroiliaca. Agora, 5 a 10% dos pacientes, eles têm como dor principal a dor muscular só. Então, doutor, eu vou dizer agora por mim, né? O senhor, a gente sente errado. Eu sinto certo aqui, mas assim, com o passar do tempo, a gente vai e fica assim na cadeira, no sofá e vai ficando assim. Aí já começa a sentir a má postura também. E porque sentar assim parece que dói mais, doutor. Quando a gente senta corretamente, parece que dói mais. Porque não estamos acostumados. Isso também é uma causa dessas musculares, doutor? Sem dúvida. Eu acho que a dor na coluna ela tem várias causas, são vários os fatores que vão levar a pessoa a desenvolver dor na coluna. Né? A má postura, sem dúvida, é um deles. Né? Agora, se a gente colocar dentro de uma balança, o que vai pesar mais é o fator genético mesmo. Então, a pessoa tem uma genética que vai realmente envelhecer a coluna mais cedo do que outras pessoas. Além da parte genética, daí tem vários fatores que, se a pessoa ela é mais obesa ou não, se ela faz atividade física ou não, os tabagistas, os alcoolistas têm mais dor na coluna, se a pessoa é submetida a estresse ou não. Então, os fatores emocionais também são importantes em determinar se a pessoa vai ter mais dor na coluna ou não. Né? E olha, se você estresse emocional, tabagismo, etc., obesidade, se você está vivendo uma dessas realidades, já se identificou com o seu problema, ligue, participe, faça a sua pergunta. Temos hoje ao vivo no programa uma das maiores personalidades, um dos maiores estudiosos do Brasil e do mundo, porque o padrão é esse, que está aqui para falar sobre coluna. Então nós vamos chamar agora nosso primeiro intervalo. Dá tempo de você elaborar a sua pergunta, porque no próximo bloco eu quero ler o seu e-mail ou a sua ligação. Não sai daí, esse é o Vídeo de Saúde, que volta já, mas só para você. Uma dica interessante para você que sofre de dor lombar crônica é realizar atividade física regular. Essa atividade aumenta hormônios no nosso corpo que ajudam a eliminar a dor. Cuide do seu corpo, faça atividade física.